Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 ao 14. Nós temos lido sistematicamente esse texto, mas cada domingo nós temos dado uma ênfase em uma parte desse texto. Então, nós vamos dar uma ênfase hoje nos últimos versos, o verso 13 e o 14, mas nós vamos ler todo o texto, tá bom? Assim diz a palavra de Deus: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Versículo 13 e 14, todos juntos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, vamos novamente ler esses dois últimos versículos em uma só voz, 13 e 14, vamos lá? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, te pedimos, ó Deus, nesse momento, fala ao nosso coração, fala conosco, por intermédio da tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo cative a nossa mente no Senhor, na verdade do Senhor. Ó Deus, que a tua palavra traga conforto, consolo, avivamento para a nossa vida, para a tua igreja, para o teu povo. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Há uma ilustração bem interessante que eu ouvi recentemente sobre o conselho da vontade de Deus reunido na eternidade para planejar a redenção do seu povo. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai disse: eu amo o meu povo, eu escolhi o meu povo e eu amo o meu povo, eu amo a igreja. Mas o Pai sabia que esse povo iria pecar, iria viver em lamaçal de pecados, iria desobedecer. Mas o Pai disse: mas eu amo ainda esse povo. Quem pode então resgatar esse povo do pecado, da penalidade, da morte eterna, da escravidão, da transgressão? Então o Filho, Jesus Cristo, se apresenta e diz ao Pai: eis-me aqui, eu vou resgatar a igreja, eu vou me casar com a noiva, eu vou libertá-la da morte eterna, da escravidão do pecado, eu vou fazer isso. No entanto, a justiça, a lei, elas se apresentaram nessa reunião. A lei disse: dessa forma a lei será desonrada e a justiça não será satisfeita, porque existe lei, existe justiça, o povo desobedece, o povo pecou, eles vão pecar. E a verdade então se apresenta e diz: eles estão certos, a lei tem que ser observada, a justiça tem que ser satisfeita. Então o Filho novamente fala dizendo: eu vou representar a minha noiva diante da lei, eu vou cumprir toda a lei no lugar dela. Mas que isso?
eu vou também morrer pelos pecados dela. Eu vou cumprir a lei e vou satisfazer a justiça, porque o salário do pecado é a morte. Então Cristo diz: eu vou morrer pela minha igreja, pela minha noiva. A lei então diz tudo bem, a justiça também dá o seu ok, a verdade bate o martelo dessa forma, então acontece. Só que isso tudo foi feito na eternidade. O povo não sabe, a igreja não sabe. Como é que eles vão então saber desse plano de redenção, desse amor do Pai, dessa obra do Filho? E é justamente quando o Espírito Santo diz: eu vou então convencer o povo do pecado, da justiça, da obra, da redenção que o Filho realizou no Calvário. Eu vou convencê-los do amor do Pai, eu vou realizar essa obra. Eu vou então para o povo e vou testificar no coração da igreja, do povo, essas verdades eternas do plano da redenção. Eu vou enviar pregadores para pregar essa verdade para o povo. Eles falarão aos ouvidos e eu falarei às câmaras secretas do coração, chamando eficazmente o povo, os eleitos, a crerem no Senhor Jesus, mediante a pregação do Evangelho. Então isso aconteceu na eternidade, essa reunião foi então consolidada, o pacto foi estabelecido, o plano foi estabelecido, e assim ocorreu na história. Nós estamos diante de um texto que trata sobre a atuação do Espírito Santo nessa história da redenção. O Pai que escolhe o seu povo, aqui em Efésios capítulo 1, do 3 ao versículo 6, quando o Pai diz: eu elegi o meu povo antes da fundação do mundo. Assim Paulo afirma acerca do Pai: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Versículo 5, nos predestinou para ele. Em seguida, o apóstolo Paulo fala sobre a atuação do Filho, no versículo 7 ao versículo de número 12, falando sobre a redenção, o Filho que vai na história da humanidade para morrer pelos pecados do seu povo, redimindo então esse povo eleito. Veja o que diz o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, o que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência. Então Paulo fala sobre a atuação do Filho, nessa parte do texto, do 6 até o versículo 12. O texto que lemos, irmãos, e frisamos, o versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo agora fala sobre a atuação do Espírito Santo. Ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o apóstolo Paulo trabalha sobre as ações do Espírito Santo nesse plano da redenção, nesse pacto estabelecido na eternidade, nesse enredo que tem Pai, Filho, Espírito Santo como protagonista dessa história, que é a história da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa libertação. Os olhares, portanto, estão agora sobre a atuação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nesse plano da redenção. Movemos-nos da eternidade passada, o Pai que escolheu antes da fundação do mundo, para uma experiência imediata, o Filho que é enviado para redimir pecadores, e agora para um desfrutar atual e futuro, pela ação do Espírito Santo de Deus, que é justamente o versículo 13 e 14. São bênçãos aqui que o apóstolo Paulo está apresentando. As bênçãos oriundas do Pai, as bênçãos oriundas do Filho e as bênçãos oriundas do Espírito Santo. Bênçãos procedentes do Espírito Santo, tendo em vista o contexto
do versículo 3, que o apóstolo Paulo diz que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele escolhe, ele redime e ele envia o Espírito Santo para atuar no meio desse povo que se chama igreja, os eleitos, o povo de Deus. E é justamente sobre essa ação do Espírito Santo que eu gostaria de tratar nessa noite. Bênçãos procedentes do Espírito Santo. E a primeira verdade, a primeira bênção, a primeira ação apresentada pelo apóstolo Paulo é o selo do Espírito Santo. Vamos ler o texto, versículo 13, em uma só voz. A fim de sermos para louvor da sua glória. Vamos ler juntos? Versículo 13, vamos lá. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. No versículo 12 ele fala do louvor que nós devemos conceder ao Senhor, e logo de imediato ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo crido no evangelho, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Paulo está aqui apresentando o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos selou. O processo inteiro da salvação, irmãos, aqui é ensinada neste versículo, porque veja o que diz o texto. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, nós ouvimos a palavra da verdade, nós ouvimos a pregação do evangelho, e não existe, irmãos, qualquer possibilidade de salvação longe da pregação, longe da explanação do evangelho, longe da pregação de Cristo Jesus. Até mesmo Paulo fala isso em Romanos. Como é que eles vão ter fé e crer se não há quem pregue? Quem é que vai enviá-los, né? Porque somente através da pregação do evangelho, da exposição da palavra de Deus, é que isso gera fé, é que Cristo é então apresentado. Então, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e então o apóstolo Paulo vai definir o conteúdo dessa palavra, que é o evangelho da salvação. Essa pregação que traz salvação, essa pregação que de fato traz a realidade do plano de Deus para você, o propósito de Deus para você, essa pregação diz respeito ao evangelho da salvação. O evangelho não dá prosperidade, o evangelho não dá alta ajuda, o evangelho não é o evangelho coach que tem se pregado por aí, mas o evangelho da salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, da vossa salvação. Paulo, portanto, está aqui, irmãos, atenuando. Paulo está aqui apresentando o processo da salvação de um pecador. Ele escuta a palavra da verdade, ele escuta o evangelho da salvação, a boa nova. A palavra evangelho significa boa notícia, boa nova. A boa nova que Deus veio remir o pecador, conforme diz o texto no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Essa boa nova que apresenta o evangelho, ou seja, a notícia de que Cristo veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. A notícia de que Cristo veio a esse mundo para nos libertar da penalidade do nosso pecado. A notícia de que Cristo veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. A verdade de que nós somos pecadores, nós estávamos trilhando o caminho de morte eterna por causa das nossas transgressões, mas Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e o evangelho é simples, é isso, é Cristo vindo até nós para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar. O evangelho da vossa salvação. Nós precisamos, irmãos, resgatar sempre esse evangelho da salvação nos púlpitos das nossas igrejas. Nós precisamos sempre resgatar esse evangelho da salvação naquilo que nós chamamos de igreja evangélica. Nós precisamos sempre resgatar esse evangelho da salvação naquilo que nós professamos como fé evangélica. Fé evangélica, púlpito evangélico, igreja evangélica, diz respeito ao evangelho da salvação. Infelizmente, muitos têm substituído esse evangelho por um outro evangelho, um evangelho triunfalista, um
um evangelho de vitória em vitória, um evangelho minguado, um evangelho humanista, um evangelho fabricado pelas mãos humanas, um evangelho que vem apenas para massagear o ego, paparicar pecadores, que não trata você conforme a realidade da palavra de Deus, como um pecador injusto, que merece a condenação justa de Deus por causa dos pecados, um evangelho camuflado, um evangelho falso, anátema, maldito, um evangelho de barganha, um evangelho centrado não em Cristo, mas nos homens, o evangelho que adultera a palavra da verdade, transformando a verdade em mentira e propagando essa mentira como se fosse verdade. Um evangelho falso se tem apresentado, se tem pregado, se tem falado por aí afora. No entanto, irmãos, nós precisamos compreender as verdades do apóstolo Paulo, que o processo da redenção na vida de um pecador, que o processo da salvação na vida de um pecador acontece mediante a pregação do evangelho da salvação, mediante a mensagem de Cristo, mediante a palavra do Cordeiro Jesus. É Cristo, é o evangelho, é a graça, é a justificação pela fé, é o arrependimento de pecados, é a verdade que nós estamos perdidos sem Cristo e que nós necessitamos urgentemente receber de sua justiça mediante a fé. Esse é o evangelho da salvação, apresentado pelo apóstolo Paulo. Então, nesse processo, ele diz: tendo nele também crido em Cristo, nessa palavra, nessa verdade, na boa notícia, fostes então selados com o Santo Espírito da promessa. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo está afirmando que quando nós ouvimos a pregação do evangelho, quando nós ouvimos de Cristo e da parte de Cristo, quando nós cremos em Cristo, então nós somos imediatamente selados com o Santo Espírito de Deus. Na tradução de alguns comentaristas, comentando esse texto, eles afirmam que então, no momento em que cremos, nós somos batizados com o Espírito Santo da promessa. Nós recebemos o Espírito Santo da promessa. Nós somos então selados com essa ação do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é uma ação posterior à salvação. O batismo com o Espírito Santo não é uma ação que vai para depois da nossa experiência de conversão. O batismo com o Espírito Santo acontece no momento em que nós cremos em Jesus Cristo. No momento em que nós recebemos a Cristo pela fé, acreditando no seu sacrifício e na sua obra, porque somente o Espírito Santo pode realizar isso na nossa vida. A palavra de Deus diz que o arrependimento é Deus que concede. A palavra de Deus diz que a fé é dom do Senhor. A palavra de Deus diz que somente o Espírito Santo pode nos iluminar para compreender e entender com eficácia a palavra da verdade, e também somente o Espírito Santo pode abrir o nosso coração e falar eficazmente em nossa alma. Em outras palavras, nós somos batizados com o Espírito Santo, irmãos, no momento em que cremos no Evangelho de Jesus. Então a gente é selado com o Espírito. A vedação de que Paulo fala aqui, esse selo que Paulo se refere aqui, é uma marca oficial de uma identificação que foi colocado em uma carta, em um contrato ou algum outro documento. O selo foi feito normalmente a partir de uma cera quente, que foi colocada sobre o documento e em seguida pressionada com um anel, como era no tempo antigo. O documento assim é identificado oficialmente sob a autoridade da pessoa a quem o anel pertencia, o selo, apresentando assim a autenticidade daquele documento ou daquela carta. É mais ou menos isso que Deus está realizando através do seu Espírito em nós. É como se o Espírito Santo estivesse vindo até nós, e quando nós ouvimos a palavra da verdade e cremos no Evangelho, então o Espírito Santo está
colocando uma marca em nós, pressionando em nosso coração e selando em nossa alma de que nós pertencemos a Deus, de que existe uma autenticidade naquilo que está sendo realizado na nossa vida. Há um autor chamado William Hendricks, um pastor holandês, ele fala de 3 funções desse selo para garantir essa autenticidade. Ele fala: garantir o caráter autêntico de um documento, marcar uma propriedade e proteger contra violação e dano. Então, meus irmãos, é exatamente isso que aqui a palavra de Deus está afirmando. Olha aí para o texto, veja o que diz o texto, a parte final aí: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Em outras palavras, meus irmãos, Deus está aqui autenticando a nossa vida, e Ele autentica a nossa vida pela ação do Espírito Santo em nós, que nós pertencemos a Ele, que nós fazemos parte desse povo que Ele escolheu para redimir, que Ele está agindo, e essa autenticidade, essa verdade acontece por causa do Espírito Santo vindo até nós e habitando em nosso coração, habitando em nossa vida, habitando dentro de nós. Conforme diz o apóstolo, somos então a habitação de Deus, morada de Deus, templo, casa do Espírito Santo. Para também marcar uma propriedade, selo para marcar uma propriedade, ou seja, nós somos agora propriedades do Senhor, pertencemos a Ele, nós temos um Senhor, um dono, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso, portanto, irmãos, apresenta a verdade de que eu e você pertencemos a Ele, somos dEle, fazemos parte do reino dEle, da igreja dEle, somos a sua noiva. O Espírito Santo, portanto, está selando essa propriedade que pertence ao Senhor. Nós fazemos parte desse reino e nós somos dEle. O apóstolo Pedro fala sobre isso, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós pertencemos ao Senhor. Você não pertence mais a si mesmo, você não pertence mais ao mundo, você não pertence mais ao império das trevas. Cristo te resgatou, você crê no Evangelho. O Espírito Santo, portanto, sela essa verdade na sua vida, na sua alma, dizendo para mim e para você: nós pertencemos ao Senhor. A terceira verdade ainda acerca desse selo é que esse selo apresenta essa proteção contra toda violação, contra todo dano. Aquele selo ali naquela carta, naquele documento, era uma marca para registrar, para afirmar que aquela carta, aquele documento estava inviolável, que ninguém violou, estava ali certo. Em outras palavras, irmãos, o texto apresenta essa verdade também, que o Espírito Santo em nós é como uma proteção contra toda violação e contra todo dano. Ou seja, se o Espírito Santo habita em nossa vida, então nós estamos protegidos, nós pertencemos a Ele, há uma autenticidade em nós, mas também, irmãos, nós estamos protegidos. Nós, irmãos, temos a presença de Deus em nossa vida e nada, portanto, pode nos tocar. Nenhum mal espiritual neste mundo pode nos arrancar das mãos do Senhor, nada pode nos arrebatar desse plano eterno. É o Espírito Santo selando esse plano de Deus, esse propósito de Deus em nossa vida, dizendo para mim e para você: nada pode violar, nada pode mudar, nada pode tirar, ninguém pode tirar você da presença do Senhor, da presença de Cristo, da graça que te alcançou. É o Espírito Santo dele, de Deus em nós. Talvez na vida você fique angustiado diante das demandas, diante dos problemas, diante das dificuldades, e fique pensando: meu Deus, será que eu vou permanecer firme em teus caminhos? Eu digo para você: você vai, mas não é por causa da sua capacidade, da sua força, sobretudo por causa da presença de Deus, do Espírito Santo, que já selou você, que vai sustentar você, que intercede por você, que vai fortalecer você. Talvez você fique pensando: reverendo, tem tantas coisas ruins neste mundo, tanta maldade,
tanto ocultismo, maldades espirituais. Será que alguma coisa maligna pode me atingir, pode mudar o rumo da minha história, da minha vida, da minha casa? E talvez você fique temendo essas coisas, e eu digo para você, firmado na palavra de Deus, você é morada do Espírito Santo, nada pode te tocar, você está selado. Quem pode violar esse selo? Deus mora em você. Nenhuma magia, nenhuma feitiçaria, nenhuma maldade dos infernos pode tocar em sua vida, porque você está selado com o Espírito Santo da promessa. John MacArthur, comentando esse texto, ainda fala de um aspecto do selo que se chama autoridade. Porque a gente é selado pelo Espírito Santo apresentando essa autenticidade, a gente é selado pelo Espírito Santo apresentando essa proteção, algo que é inviolável. A gente é selado pelo Espírito Santo apresentando essa propriedade, nós somos propriedades do Senhor. Mas também, irmãos, esse selo nos apresenta autoridade. Porque veja, somente um rei, somente alguém que tinha autoridade poderia apresentar um selo em um documento, em uma carta, e selar ali com aquela cera quente, com seu anel real, ou com aquele anel que tinha símbolo de autoridade. Da mesma forma, aquele que é, irmãos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos selou com seu Espírito Santo, apresentando em nós essa autoridade. Existe, querido, uma autoridade oriunda desse selo, que é a autoridade do próprio Deus. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus, nós estamos debaixo daquele que é Rei dos Reis, nós estamos sob o controle dele, debaixo do controle dele, debaixo dos seus governos. Nada, portanto, pode inferir, violar a autoridade daquele que é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Essa autoridade que concerne também a nós, no sentido de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos a palavra dEle, de anunciarmos a verdade dEle, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, com toda a autoridade oriunda, procedente do selo que vem do Espírito Santo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos selados com o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo no momento em que cremos no Evangelho, no momento em que nós cremos no Evangelho. E se você nessa noite está nesse momento crendo no Evangelho, acreditando em Cristo Jesus, é justamente nesse momento agora que o Espírito Santo está selando o seu coração, selando a sua alma, lhe batizando com o seu Espírito, com o seu poder, e chamando você para Cristo, para entender a remissão de pecados em Cristo, para compreender que você não é ninguém sem Cristo, para entender que sem Cristo você está caminhando o caminho de maldição, de morte eterna, mas pela ação do Espírito Santo na sua vida agora, você está entendendo essa verdade e está se arrependendo dos seus pecados para crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso é uma ação do Espírito, falando através da pregação da palavra, do Evangelho, agora na sua vida. É o selo do Espírito. Existe um selo em nós. Autenticidade, proteção, propriedade, nós pertencemos a Ele. A autoridade, estamos debaixo do seu governo, do seu controle, de sua autoridade. A segunda verdade sobre essas bênçãos procedentes do Espírito Santo é a garantia do Espírito Santo. Porque veja o que diz o texto, versículo 14. Vamos ler todos juntos em uma só voz? Vamos lá. O qual o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está falando sobre agora garantia. O Espírito Santo nos foi dado como garantia. É de natureza, irmãos, humana, quebrar promessas. Infelizmente, é da natureza humana quebrar promessas. Governos fazem promessas e quebram promessas. Anunciantes fazem promessas, quebram promessas. Políticos
fazem promessas, quebram promessas. Muitas promessas, muitas vezes são quebradas. Entretanto, isso não acontece com a promessa feita pelo Senhor Jesus. Ele é fiel às suas promessas. E o texto então diz: selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Isto é, o Espírito Santo é esse penhor, é essa garantia que vamos um dia desfrutar plenamente da herança, plenamente de suas promessas. A palavra penhor significa literalmente aqui, irmãos, garantia, o que garante o cumprimento de uma promessa, o que garante o cumprimento de uma obrigação também, por exemplo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: ó, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que essa ação do Espírito Santo, que esse selo do Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Há um autor, irmão, chamado William Barclay, diz, comentando esse texto, que essa palavra aqui no grego penhor significava o sinal em dinheiro que um comerciante tinha de depositar com antecedência ao fechar um contrato. Dinheiro que poderia, aliás, dinheiro que perderia caso a operação não se consumasse. A palavra garantia, portanto, representa a primeira parcela de um pagamento, a garantia de que o pagamento integral será efetuado. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que Deus terminará essa obra em nós, levando-nos um dia para a glória eterna. E é exatamente isso que diz, irmãos, o texto em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E o apóstolo Paulo, portanto, está associando a ação do Espírito Santo, testificando que nós somos filhos, e por essa razão somos herdeiros, e por essa razão um dia vamos desfrutar de uma herança eterna. E Paulo ainda continua em Romanos 8:18, dizendo: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há uma garantia de que um dia estaremos com o Senhor Jesus na glória. Há uma garantia de que um dia estaremos com Jesus na eternidade. Há uma garantia de que um dia estaremos desfrutando de um novo céu e de uma nova terra. Há uma garantia de que um dia estaremos, irmãos, em um lugar infinitamente melhor do que esse. Há uma garantia de que as nossas tribulações irão cessar imediatamente na volta de Cristo. Há uma garantia de que toda dor e tribulação serão aniquiladas pelo poder do Senhor Jesus. Há uma garantia de que o reino das trevas e Satanás serão totalmente destruídos na volta do Senhor Jesus. Há uma garantia de que um dia entraremos na Nova Jerusalém. Há uma garantia de que um dia o reino eterno estará aberto para nós, e um dia desfrutaremos plenamente da glória preparada por Jesus Cristo para cada um de nós. Há uma garantia, a garantia é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo na nossa vida é o penhor da nossa herança. Relendo alguns livros acerca desse texto, teve um autor que me fez lembrar que esse penhor também é uma ilustração de um anel de noivado. E eu me lembro do dia em que eu noivei com minha esposa Renata. Estava muito nervoso. Comprei o anel, né, Vera? Naquela caixinha, e eu fui lá pedir a mão de Renata em casamento. Eu estava, irmãos, ainda no seminário, lá em Recife, estudando teologia. Era no início do seminário. Não era bem no comecinho, mas era no início. Então ainda teria um tempo, né, para o casamento. Mas eu me lembro, ainda foi o mesmo anel que esse. Lembro que
cheguei na casa de Renata e nervoso, tentando fazer uma surpresa, ela não imaginava, e diante de todo aquele contexto, um momento muito especial para mim, para ela, eu escondi a caixinha do anel atrás das minhas costas e estava tentando abrir. Só que eu estava tentando abrir pelo lado errado. E eu pronto para pedir a mão dela em casamento, e eu tentando abrir aquela caixinha do anel e não conseguia. Eu mal sabia que eu estava abrindo pelo lado errado. Eu quebrei a caixinha, mas abri. Você abre. Eu quebrei aquela caixinha, abri e aí pedi a mão dela em casamento. Tivemos a festa de noivado, foi quando eu coloquei o anel de noivado no dedo de Renata. Mas o noivado era um compromisso. Compromisso de que um dia a gente iria se casar. Nós noivamos. Então, a aliança, esse anel representava esse compromisso, que é um noivado, de que um dia a gente iria se casar. Só que eu voltei para o seminário, eu não estava morando aqui em Caruaru, voltei para Recife. Passei ainda alguns anos ali estudando teologia, mas havia um compromisso, havia uma garantia, havia algo que tinha sido realizado, que um dia, depois que me formasse em teologia, eu iria retornar para Caruaru e eu iria me casar com a minha amada. E foi o que aconteceu. Terminei o seminário em 2014, em 2015 eu me casei, em 2020 tivemos Luísa, né? E agora tivemos a Maísa. Mas veja, apesar do tempo de noivado, da distância, eu em Recife, ela em Caruaru, apesar das circunstâncias desfavoráveis, mas havia um compromisso, havia uma aliança, havia um noivado. O dia do casamento chegou e nós nos casamos. A mesma coisa acontece com a ação do Espírito Santo em nós. O selo do Espírito Santo é como se o próprio Cristo estivesse colocando em nosso coração o anel de noivado. Colocando em nossa alma esse anel, dizendo para mim e para você: eu tenho um compromisso com você, eu tenho uma aliança com você, eu tenho um noivado com você. E então Cristo vem, põe esse anel de noivado em nosso dedo, realiza esse compromisso, morre pelos nossos pecados, é sepultado ao terceiro dia, ressuscita, é assunto aos céus e vai. O Espírito Santo testifica dessas verdades de Cristo em nós. Esse anel é apresentado, esse compromisso é apresentado, mas ele está à destra de Deus Pai. Sobretudo nós entendemos que apesar da distância física, Cristo lá na eternidade, nós aqui, nós temos a plena convicção de que nós temos um compromisso com Cristo, porque Ele pôs em nós o seu Espírito, porque Ele pôs em nós a sua presença. E pode passar anos, podemos passar por circunstâncias difíceis, podemos passar por provações e perseguições, mas a gente lembra, Deus tem um compromisso conosco, Deus tem uma aliança conosco, o Espírito Santo de Deus está em nosso coração, e a gente passa por mais anos e mais tempo, e dificuldades, e adversidades e perseguições, mas a gente sabe, Deus tem um compromisso conosco, Cristo tem um noivado conosco, e a gente passa ainda por perseguições, anos, tempo, e há de chegar um dia, querido, em que o noivo vai voltar. Há de chegar um dia em que Cristo vai aparecer nas nuvens, retornando nos ares, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E esse dia é o dia do casamento, onde estaremos para todos sempre na presença do Senhor Jesus.
Foi exatamente isso que João viu. João viu o casamento do noivo, Cristo, com a sua noiva. Apocalipse capítulo 21, ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ele vê a igreja enfeitada, a igreja purificada, pronta para o casamento. Versículo 3: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus agora habitará com esse povo, Deus habitará com a igreja, Deus vai morar com a igreja, Deus vai casar com a igreja, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está assentado no trono, esse que faça novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É Cristo vindo até nós. Ele é o alfa, ele é o ômega, princípio e fim. Ele vai voltar para nos buscar. E essa ação do Espírito Santo em nós é essa garantia de que um dia vamos desfrutar dessa herança. Se somos filhos, somos também herdeiros. Um dia estaremos na morada preparada por Cristo para cada um de nós. Se somos filhos, somos também herdeiros. Um dia estaremos em um novo céu, em uma nova terra. Um dia estaremos habitando com o próprio Senhor Jesus Cristo. Um dia vamos entrar, irmãos, nessa nova Jerusalém, que possamos confessar e orar assim como a palavra diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós ansiamos pelo dia do casamento, nós desejamos ver, Senhor Jesus, a tua glória vem sobre nós. Tu és a nossa esperança, tu és, ó Deus, a nossa esperança. O Espírito Santo é o penhor, é essa garantia de que um dia vamos desfrutar dessa herança, dessa graça, dessa bênção, da eternidade, da glória eterna, de novos céus e de nova terra. A redenção tem esses 3 estágios. Fomos redimidos, justificados. Efésios 1:7. Estamos sendo redimidos, santificação, santificados. Por fim, seremos plenamente redimidos, que é a glorificação. Efésios 1:14, é o que diz a palavra de Deus, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. 3 aplicações, irmãos, para a nossa vida. O povo de Deus é propriedade de Deus, nós somos propriedade do Senhor, nós pertencemos a Ele. Ele, irmãos, colocou o selo dele em nós, nós pertencemos a Ele. Lembre-se disso, você tem um dono, você tem um Senhor, você pertence a Ele. Segunda aplicação: somos o povo de Deus pela vontade de Deus. É a vontade dele se cumprindo em nós. O plano foi dele, ele que elegeu, o Filho que veio, o Espírito Santo que veio nos convencer. Então é a vontade de Deus que sejamos povo dele, igreja dele. Nós fazemos parte da vontade dele. Nós temos propósitos de Deus? Temos. Deus tem propósito para a sua vida? Tem. E o propósito de Deus para a sua vida é esse propósito aqui, de você se arrepender e crer em Jesus Cristo, porque Ele tem esse propósito de redimir você, de salvar você e de colocar esse penhor, essa garantia em você, que é o Espírito Santo. E terceira aplicação: o povo de Deus existe para a glória de Deus. O povo de Deus existe para a glória de Deus, porque a parte final do versículo 14 diz: até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, é para o louvor da glória de Deus, é para glorificarmos a Deus, não é para glorificarmos o homem, não é para exaltar o homem, não é para colocar a nossa vida, a nossa capacidade no centro da história. Nós não somos protagonistas dessa história, Cristo é o protagonista dessa história. É para glorificarmos a Deus.
louvarmos ao Senhor, até o resgate de sua propriedade. Veja, Ele colocou o selo em você, você é propriedade dEle, e um dia então Cristo vai voltar para resgatar essa propriedade, e desfrutaremos para todo sempre da herança, da glória, da vida eterna, preparada por Deus para essa propriedade que somos nós. Ele resgata essa propriedade, e um dia Ele vai nos resgatar plenamente, vai nos chamar, vai falar conosco. Nós almejamos por esse dia, o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a gente possa orar assim, irmãos, dizendo: ó Maranata, vem o Senhor Jesus, vem resgatar a tua propriedade, Senhor. Nós pertencemos a ti, Jesus, nós fazemos parte do teu plano, Pai. Vem um dia, Senhor, vem, Pai, que esse dia chegue logo. Nós almejamos por um dia estarmos diante de Ti na glória eterna. Essa é a nossa esperança. Vamos colocar de pé, vamos orar.